Alô, meu jovem fotógrafo. Meu nome é José Marques Pina Júnior e hoje nós vamos conversar sobre o ISO, obturador e diafragma relacionados à macrofotografia. Cada um desses fatores tem uma forma diferente de regular a entrada e captura de luminosidade na sua câmera. Esses três elementos aqui são ajustes importantes que você faz na sua câmera fotográfica na hora do seu clique para capturar a luz, que é a matéria-prima da fotografia. A harmonia dessa tríade vai influenciar demais o resultado da sua fotografia. Vamos avaliar agora as particularidades de cada um desses fatores do ISO, do obturador e do diafragma relacionados à macrofotografia. O ISO é um ajuste que tem na sua câmera, que regula a sensibilidade à luz no meio de captura, que podem ser nas películas dos filmes fotográficos padrão analógico ou nos sensores nos padrões digitais. A sigla ISO significa International Standard Organization. Vamos avaliar esse filme analógico aqui que mostra do lado de lá 400, referente à ASA, American Standard Association, é um padrão americano aritmético, e o 27 graus de cá é o padrão alemão logarítmico, que é o DIN. Hoje, o ISO fundiu os dois padrões. Mas quando você fala ISO, se refere também praticamente ao antigo padrão ASA. O ISO é representado numericamente e começa normalmente com o número 100. Você vai regulando, aumentando esse número, consequentemente aumentando a sensibilidade do seu meio de captura. Quando é o sensor, nas máquinas digitais, e a película do filme, no padrão analógico. O aumento dessa sensibilidade começa a aparecer alguns efeitos, alguns pixels, alguns pontos indesejados. Isso, no sensor digital, é o ruído, e na película fotográfica, as granulações. Então aqui nós temos uma balança de equilíbrio. Quanto menor o ISO, menos sensibilidade, porém mais nitidez. Quanto maior o ISO, mais sensibilidade e vai começar a aparecer as granulações. Vai atrapalhar um pouco a qualidade da sua foto. Uma foto com ISO 100 e outra com ISO de 25.600. Podemos notar que apesar da diferença muito grande de ISO, nessa aproximação as fotos parecem iguais. Nós ampliamos um pouco, vamos ver, é claro, que a de 25.600 perde um pouco mais de qualidade do que a de 100. Essas são as características das câmeras mais modernas, que a gente pode usar um ISO um pouco mais alto e não vai degradar tanto a qualidade da sua foto. Vamos falar agora um pouco sobre a escala do ISO. Normalmente começa com 100 e vai dobrando 100, 200, 400, 800, 1600, vai depender da capacidade da sua câmera. Entre um número e outro nós chamamos de ganho de um ponto de luz. Então 100 é um ponto, 200 é o outro, 400. Entre um e o outro nós estamos ganhando o dobro da sensibilidade do seu meio de captura, no caso o sensor. Se eu for diminuir de 200 para 100, eu estou perdendo a metade da sensibilidade de luz. Às vezes você não precisa aumentar um ponto todo, não tem necessidade para aquela sua foto naquele momento. Então você precisaria de só um pouco de ISO. Por isso que nós temos agora os incrementos, são as frações. Entre um ponto e o outro nós temos 1/3 e 2/3 das frações de ISO. Lembrando que essa escala ela pode começar com a letra L, que é um ISO bem pequeno, de 50, mas como ele não é muito padronizado, ele fica com a letra L. O padronizado seria do 100 em diante.
O obturador é o tempo de exposição. É um mecanismo que controla o tempo de entrada de luz na sua câmera, para sensibilizar a película do filme nas câmeras analógicas ou o seu sensor nas câmeras digitais. Isto ocorre porque ele abre e fecha a cortina quando mecânico, ou ativa e desativa quando eletrônico, por exemplo, nas câmeras mirrorless. No obturador ocorrem dois fenômenos. O primeiro é o tempo da exposição da luminosidade, e o outro é a velocidade que o assunto é capturado. Na exposição, ele controla o tempo de entrada de luz até o seu sensor. Temos que chegar a um equilíbrio para encontrar uma fotografia ideal. Caso contrário, pouco tempo entrando, nós vamos ter uma fotografia escura, subexposta. Muito tempo de luz entrando, vamos ter uma fotografia muito clara, uma fotografia hiperexposta. O segundo fenômeno é a velocidade do objeto capturado. Se a cortina for muito rápido o fechamento, nós vamos ter a imagem do congelamento do objeto. E se a cortina demorar muito para fechar, ficar muito tempo de exposição, nós vamos registrar todo o movimento do objeto na sua fotografia. Então, números altos de velocidade resultam em um fechamento rápido do obturador. As consequências são baixa luminosidade e congelamento do objeto. Na velocidade lenta, a cortina permanece aberta por muito tempo. O resultado disso é uma ampla captura da luminosidade e de todo o movimento do objeto feito nesse intervalo. O obturador é representado pelo tempo de 1 segundo, podendo ser multiplicado ou dividido. Quando multiplicado, ele passa muito tempo aberto. Ele deixa passar muita luz, podendo ser de 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Ou, se você quiser, você coloca no modo bulb e manualmente você define quanto tempo você vai querer que a cortina fique aberta. Quando dividido, ele deixa passar menos luz, porque ele passa menos tempo aberto, dependendo de quanto você vai querer que essa exposição seja. A escala do obturador, a escala de pontos de luz. Então, nós vamos tomar como exemplo, e se a gente for multiplicando por 2, por 4, por 8, por 15 e 30, que seria o máximo. Além disso, como eu falei ainda agora, pode colocar no bulb, que aí passa mais tempo aberto. Então, se eu for aumentando o tempo da cortina aberta, eu vou ganhando pontos de luz. E de 1 segundo, se eu for diminuindo, dividindo por 2, por 4, por 8 e assim em diante, eu vou deixando o tempo mais rápido. Então, eu vou perdendo luz. Entre um ponto e outro, nós temos também as frações de 1/3 e de 2/3. Na macrofotografia, podemos usar todas essas possibilidades. Quando eu uso ele muito lento, eu capturo mais luz em aqueles ambientes com baixa luminosidade. Eu vou ter que usar um tripé ou usar isso aí no estúdio. Quando é muito rápido, é muito bom porque evita tremer. Então as fotos não saem tremidas. E eu posso fazer também a captura do congelamento do objeto. Ótimo para bater foto de insetos voando, que sempre é um grande desafio. Existem outras opções que você pode também congelar uma foto, como flash, mas isso é assunto para um próximo vídeo. O diafragma é uma abertura variável que vai determinar a quantidade de luz que vai entrar e chegar até o seu filme ou o seu sensor. Também no diafragma nós temos dois fenômenos. A entrada da luz e a outra, a profundidade de campo. A exposição da luz vai depender da abertura do diafragma. Pequenas aberturas passam menos luz, consequentemente, fotografia subexposta, mais escura. Aberturas maiores vão passar mais luz, as fotografias vão ficando mais claras, até hiperexpostas. Então, nesse momento, também temos que encontrar o equilíbrio entre as duas. O segundo fenômeno
seria alteração da profundidade de campo. Essa abertura vai definir a quantidade de planos que estarão em foco na sua imagem do seu enquadramento. Ou seja, altera a amplitude da profundidade de campo. Então, quanto mais aberto, mais reduzida será a profundidade de campo. Por exemplo, iremos ter um desfoque no background, que em algumas fotografias de retrato é muito bem empregado. A quantidade de componentes focados aumenta de acordo com a diminuição da abertura do diafragma. O diafragma é representado por uma escala numérica já pré-definida. Os números são inversos ao tamanho da abertura, ou seja, quanto menor o número, maior são as aberturas. Quanto maior o número, menor são as aberturas do diafragma. Quando você estiver olhando para a sua lente, você vai verificar que existem várias especificações. Essa aqui é uma lente macro da Canon, 100mm, é a distância focal dela, com 2.8, que é a maior abertura. Essa abertura é calculada através de uma fórmula, que é a distância focal dividido, em alguns casos, pela maior abertura da sua lente, em outros casos é dividido pelo maior diâmetro da lente da sua objetiva. Daí em diante, vai sendo feito cálculos para ir evoluindo, aumentando essa escala, por exemplo, nessa lente, até 32. Quando a gente olha para o f/x, a gente lembra da palavra f-stop, f número, número de abertura, número do diafragma. Na realidade, f/x é uma equação que tira um bocado de dúvidas que a gente tem. F, distância focal, dividido por x. E x é qualquer um dos números da nossa escala já pré-definida no número de diafragma. Por exemplo, f100, vamos colocar a lente macro 100mm, dividido por x, x vamos colocar, por exemplo, f4. 100 dividido por 4 dá 25. 25 vai ser, em milímetros, a distância do diâmetro da abertura da sua lente quando você regula em f4. Quanto menor o número, maior vai ser a abertura, o diâmetro. Quanto maior o número, nós vamos dividir mais o 100. Então a abertura, o diâmetro, vai ser menor. Sabendo que essa escala também, a gente tem variações de 1/3 e 2/3 de frações. Na sua câmera fotográfica, quando você diminui um ponto ou um número nessa escala aqui, você está aumentando o dobro a quantidade de luz. Quando você aumenta um ponto ou aumenta um número, você vai estar diminuindo a abertura, você diminui pela metade a quantidade de luz que passa, que vai até o seu sensor. Falamos muito sobre a entrada da luz através da abertura do diafragma. Ou ganhamos o dobro, ou perdemos a metade. Isso está muito relacionado à área da abertura do diafragma e não do diâmetro. Agora, para encontrar a área da abertura do diafragma. É uma conta mais ou menos simples, que nós vamos precisar dizer que S é a área, vamos incluir a letra π, que é 3,1415, vamos parar pelo 9, vezes o raio ao quadrado. O raio é exatamente a metade do diâmetro, que já nós sabemos quanto é que é. Nós fizemos aquele cálculo que deu 25 milímetros o diâmetro da lente 100, quando eu coloco em f4, por exemplo. Então, fazendo esse cálculo, encontrando o π, o raio ao quadrado, nós vamos ter esse valor referente à área da abertura da sua lente. Cada objetiva tem um número com a nitidez melhor do seu diafragma. Nós vamos fazer um teste com essa lente 100mm macro da Canon, e aí você faz os seus testes também para descobrir qual a melhor abertura da sua lente.
Quando você usar pequenas aberturas do seu diafragma, você vai ter um fenômeno chamado difração. A difração é uma distorção da sua imagem devido a uma alteração da trajetória do feixe de luz, quando ela bate uma barreira. No nosso caso, a barreira são os bordos das lâminas do diafragma, quando ele está muito fechado. Agora vamos comparar a diferença de qualidade entre uma imagem feita a 2.8 e a outra feita a 32. Quando a gente for dando uma ampliação, nós vamos perceber que essa tem melhor qualidade do que essa feita com uma abertura muito pequena. Isso devido ao efeito da difração. Na macrofotografia, o diafragma é extremamente importante, porque é o único que altera a profundidade de campo. Então vamos priorizar a maior quantidade de planos focados. Vamos deixar preferencialmente o ajuste da luminosidade para o ISO e para o obturador. Quando você olha pelo viewfinder da sua câmera, você vai ver aqui a régua do fotômetro e alguns números relacionados ao ISO, diafragma e obturador. Essa régua aqui ela pode ter números positivos e negativos. São os números EV, valores de exposições. Se por acaso ele tiver positivo, nós temos que diminuir um ponto ou frações na regulagem da tríade, que a gente já bem conhece, para chegar no meio. Se ele tiver negativo, nós vamos aumentar um ponto de luz ou frações para chegar no meio. Isso ajustando o ISO, o obturador e o diafragma. Quando ele chega no meio, é o que a gente quer, chama-se zerar o fotômetro. A quantidade adequada de luz que está passando pela sua câmera, sensibilizando o sensor. Meu jovem fotógrafo, chegamos ao fim de mais um vídeo e esse foi o ISO obturador diafragma. É a tríade de ouro de ajuste da entrada e da captura de luminosidade na sua câmera fotográfica durante seu clique. Então, na macrofotografia, devemos priorizar a qualidade da imagem, a nitidez da nossa foto. Para isso, vamos usar um ISO baixo, para evitar granulações. O obturador vamos usar com uma velocidade um pouco alta, para evitar também fotos tremidas. Agora, se eu tiver que usar uma velocidade mais baixa, vamos usar o tripé para auxiliar ou foto em estúdio, que está tudo muito bem controlado. Agora o diafragma. O diafragma vamos usar para aquelas fotos de um clique só, de 8 a 12. Agora, se você for usar a técnica do empilhamento, você deve usar aquela abertura que a sua lente tem de melhor qualidade possível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que as informações possam ser muito úteis para você. Um abraço e até o próximo.